Tudo bem com você, catequista? Olha, vem comigo que hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a nova carta apostólica do Papa Francisco sobre São José. Um texto maravilhoso que vale a pena. Vem comigo! Hoje nós vamos ver o texto do Papa Francisco. Ele escreveu o texto agora, dia 8 de dezembro de 2020, dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ele escreveu uma carta apostólica comemorando 150 anos, foi dia 8 de dezembro de 1870, que Pio IX, proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal. E o Papa Francisco faz um texto maravilhoso, um texto simples, fácil de ler, não é grande, deve ter umas 7, 8 páginas por aí, e você pode encontrar no site do Vaticano, você não precisa nem comprar o texto, você pode puxar, coloca aí no Google, né? Carta Apostólica, São José, Papa Francisco, e é tudo, e vai aparecer o texto do Vaticano. Tem o texto em português, em italiano, em francês e tal. Você escolhe o texto em português e é simples, tá? Então você não precisa nem imprimir, se não quiser. Você pega em PDF e lê o texto. O texto é muito bom e eu estou recomendando que leia por duas questões. Porque hoje em dia tem muita gente que fala muita bobagem, muita coisa, e na verdade acaba não lendo os textos. Então, você que é catequista, eu que sou padre, nós que estamos mais no meio da igreja, acho que vale a pena a gente ler esse texto. É um texto maravilhoso. Primeiro, o Papa Francisco se inspira nas vidas comuns. São José é um santo, às vezes um pouco desprezado, porque Nossa Senhora, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, João Batista, o precursor. Mas São José, pouca gente fala. Na verdade, porque São José teve uma vida bem comum, mas por isso foi muito santo. Não se esqueça que a Bíblia fala dele, que José era um homem justo. A Bíblia usa pouquíssimas vezes essa expressão homem justo para pessoas muito grandes. Não se esqueça, estamos falando do pai de Jesus, do pai humano de Jesus, vamos dizer assim. O pessoal usa outras expressões, mas o pai adotivo, o pai humano, o pai que Jesus teve como referência humana, se você quiser. Então, é uma vida bem comum? Mas é uma vida muito santa. E a gente não pode esquecer disso nessa época agora de Covid. Tanta gente faz um trabalho maravilhoso e escondido nos hospitais, ajudando as pessoas, e passa por escondido. Não são grandes heróis. São grandes heróis, sim, diante do coração de Deus, com certeza. Agora, o Papa Francisco vai trabalhar no texto algumas coisas. Por exemplo, ele fala de que São José foi muito amado pelo povo. E a São José se aplica um texto de Gênesis 41, 55. Na época de grande seca no Egito, José do Egito era vice-rei, e o pessoal dizia, vai até José, para ir a José. E aí se aplica, o povo usou essa expressão o tempo todo para dizer, vá a José para pedir as coisas, para se inspirar, para saber como chegar mais perto de Jesus. Então José é um homem do Antigo e do Novo Testamento. Ele é uma espécie de dobradiça, vamos dizer assim, né? Dobradiça que faz essa união entre o Antigo e o Novo Testamento. José não viu a ressurreição de Jesus, possivelmente não sabemos se ele mesmo chegou a ver a vida pública de Jesus, morreu antes, naquela época se morria muito cedo. Pode-se especular se José já era um pouco mais velho do que Maria e tal, não sabemos. De qualquer jeito, ele é um homem de Antigo e Novo Testamento. O Papa Francisco diz que ele foi um pai na ternura. Isso é muito interessante, porque o Papa Francisco diz que ele foi inspiração para Jesus para falar de Deus, inclusive. É da fragilidade de São José, onde aparece Deus. Porque a gente está sempre preocupado com a nossa fragilidade. Parece que a gente tem que ter sempre sucesso, tem que ser sempre vencedor, tem que ser sempre forte. Mas não. É na nossa fragilidade que Deus aparece. O demônio coloca
a gente a ideia negativa sobre fragilidade. Fragilidade é pecado, né? Fragilidade é ruim, eu tenho que ser superior. Não, a gente tem que deixar Deus aparecer, a gente tem que ser transparente. O Papa fala de José como pai da ternura, como inspiração, como um homem frágil, mas extremamente forte. Na fragilidade, ele é forte. O Papa fala de que São José foi pai na obediência. José, ele segue os caminhos do anjo, os caminhos do sonho, o caminho que Deus vai apontando, e ele fala sempre sim. Maria também falou sim ao anjo. Jesus, no Getsemane, no Horto das Oliveiras, também fala sim à vontade do Pai, mesmo que essa seja a cruz naquele momento. Então, como Maria, como Jesus, José deu o seu sim todo o momento. Obedeceu à vontade de Deus. Pai na obediência. O Papa fala de José como pai no acolhimento. José não tem soluções racionais para as coisas. Não é um caminho que explique as coisas, mas mesmo assim ele acolhe. José faz um caminho que não explica, mas que mesmo assim acolhe. Acolhe Maria, acolhe Jesus, acolhe a vontade de Deus. O anjo disse para José: não temas, José. E ele não teme. Ele segue o anjo. O Papa fala da coragem criativa de José. Às vezes a gente cai na tentação de esperar que Deus nos dê as respostas, nos dê as certezas, nos dê as soluções. José, não. Se o anjo diz, foge para o Egito, José não pergunta nada. Ele pega Maria e o menino e foge. E lá ele cria as soluções. Lá ele vai fazer as coisas. Lá ele vive como migrante, como trabalhador. José é um homem criativo, com uma coragem criativa. E a gente não pode esquecer disso. Essa coragem criativa nos ajuda muito e nos inspira muito. Para a gente não ficar esperando, numa atitude passiva, que Deus resolva os nossos problemas. Essa é a santidade de José, é a genialidade de José. Depois, o Papa fala que José aceitou ser sombra, estar na sombra de Maria e na sombra de Jesus. O Evangelho fala o tempo todo sobre Jesus. Tem algumas palavras, os Evangelhos colocam algumas palavras de Maria. São 6 as palavras de Maria. Mas José não tem nenhuma palavra. José aceita ser colocado na sombra para que Jesus apareça. No mesmo sentido de João Batista, né? É preciso que ele cresça e eu diminua. E assim José faz. Antes de João Batista, aceita estar na sombra de Maria, aceita estar na sombra de Jesus. E o Papa nos convida a colocar José como intercessor, como inspiração na nossa vida, numa vida de santidade cotidiana, numa vida de santidade não para fazer milagres, para aceitar a vontade de Deus e criar soluções para que a vontade de Deus seja feita e para que Jesus e Maria sempre apareçam. Então, São José é um grande inspirador e é um grande intercessor da igreja. Vale a pena ler esse texto. Se você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, por favor, coloque o seu like aqui embaixo no vídeo e deixe um comentário. E se você ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações e tudo. Eu faço 2 vídeos por semana, um na segunda-feira à tarde, que eu solto sempre como uma live do Concílio Vaticano II, ou dos documentos sociais da Igreja, da doutrina social da Igreja, e às quintas-feiras eu solto esse vídeo sobre catequese. Próxima semana eu quero aprofundar algumas coisas sobre esse texto do Papa Francisco. Um abraço, até mais, muito obrigado.